Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Fisiologista do Icasa destaca atividades da primeira semana da pré-temporada. Guarani vence, mas não convence. Torcedores saem na bronca após o Leão do Mercado ter dificuldades para vencer o Sub-20 do Campo Grande. Delegação do Ferroviário não conseguiu embarcar para a decisão de vaga pela pré-Copa do Nordeste contra o Confiança. O jogo será em Aracaju. Fortaleza contrata meio argentino do Defensa e Justiça. Atacante mais experiente do Icasa fala de sua expectativa de atuar pela Série B do Campeonato Cearense. Ex-meia do Náutico, contratado pelo Vozão, vestirá a camisa 10 do Alvinegro. E a Copinha segue movimentando o futebol brasileiro neste início de temporada. Agora 6h07 no timaço da Vale FM. Vale Esportes é futebol de primeira. Comece o ano de 2023 com o pé direito, com a super premiação do Joada Sorte Cap. Confira! No quarto sorteio tem um novo HB20 Sense 0km. É um HB20 Sense 0km. Um novo HB20 Sense 0km só pra você. E mais R$3.000 no primeiro e segundo sorteio. E R$4.000 no terceiro sorteio. E no Super Giro da Sorte são 40 prêmios e R$500. É muito dinheiro. E o título é dupla chance. Comprando Joada Sorte Cap, filantropia premiável e cedendo direito de resgate, você ajuda o Instituto Casa da Esperança São Pio. Compre já o seu e boa sorte. Título emitido pela Capemisa Capitalização. Joada Sorte Cap. Madeira pra construção é Madeireira Beira Rio. Material de construção é Madeireira Beira Rio. Menor preço da região é Madeireira Beira Rio. Melhor forma de pagamento é Madeireira Beira Rio. A entrega mais rápida da cidade, onde você constrói com muito mais facilidade. Vai construir ou vai reformar? Confira os nossos preços antes de comprar. Madeireira Beira Rio tem o menor preço. Vende no atacado e no varejo. Na estrada Juazeiro do Norte a Barbalha, número 4252. Ao telefone 3512-5007. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero. Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais.
Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família. Ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. A segunda etapa do projeto Vestindo Esporte da Prefeitura de Juazeiro do Norte entrega novos kits de uniformes esportivos. Só nessas 2 etapas do projeto já foram entregues 83 kits para equipes de futebol amador, futsal, vôlei, handball, basquete e arbitragens. A iniciativa contempla as principais associações desportivas do município, como Cadescor, ACA Juno, Liege e Ajuaf. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Boa noite para você ligado aqui no nosso timaço da Vale FM, começando o programa Vale Esportes desta sexta-feira. Sextou na 99,9 aqui ao nosso lado. O sempre muito bem informado João Filho. Fala, JF! Um abraço, Marco. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha pelo Vale Esportes da Vale FM, último encontro da semana, da primeira semana do ano. Sim. E aqui estamos para falar de muito futebol, informações dos nossos clubes. Eu quero que você comece o programa mandando um grande alô pro nosso amigo Bibi, que é fã incondicional do nosso timaço da Vale FM e é seu admirador, porque o cara sair lá da rua São Benedito para vir aqui pedir pra tirar uma foto com você, é porque ele é seu fã. Um abraço pro Bibi, grande Bibi, Galeguinho do Sofá, um abraço pra toda essa turma que sempre escuta a gente, meu amigo Rominho, Careca, escutando a gente agora e trabalhando. Obrigado pela audiência de todos que sempre, todas as noites, acompanham o nosso trabalho. Grande abraço. Qual é o time que o Bibi torce? O Bibi é icasiano, né? É icasiano aqui e no Brasil? Ele me parece que é torcedor do Flamengo. Não? Você tá igual o Delton Sá, é? Trocando o time aí do... Ele torce Vasco da Gama, né? Vasco. Muito bem. Ele é Vascão, rapaz. Um abraço pro Bibi, gente muito boa. Um abraço também pro Galeguinho do Sofá, o Silas, toda a turma boa que sempre acompanha o nosso Vale Esportes do timaço da Vale FM. Pode dizer, João Filho. Bom, a gente vai dar continuidade ao nosso programa com informações do Icasa, o Verdão do Cariri. A primeira semana já foi pra conta. A primeira semana de trabalhos concluída e o Aloysio Vilar traz pra gente um balanço atualizado desses primeiros dias de Marcelo Vilar à frente do comando técnico do Verdão. Boa noite pra você, Aloysio. Pois bem, JF, boa noite pra você, boa noite, Marco Valério, pro ouvinte que já acompanha o nosso timaço. Sexta-feira chegou e Icasa vai encerrando a sua primeira semana de trabalhos nesta pré-temporada para a Série B do Campeonato Cearense de 2023. Não era o que o torcedor esperava, mas o Icasa tem que passar por essa Série B, infelizmente, para voltar à Série A e poder brigar por coisas maiores na sua história, né? Campeonatos nacionais, enfim. E o trabalho começou cedo, diferentemente do que aconteceu no ano de 2022, quando o Icasa começava ali 2 semanas, 3 semanas antes da competição ter início. Agora não, a gente já percebe todo um cuidado da diretoria para que essa equipe chegue realmente forte e seja a principal
favorita para conquistar o título da Série B. Não é exagero dizer isso, já que o Icasa, onde chega, deve ser uma equipe que briga por títulos e ainda mais se tratando de uma Série B de campeonato cearense. Mas hoje nós aproveitamos para fazer um resumo do que foi esta primeira semana. E a gente conversou com o fisiologista Júlio César. Ele foi trazido pelo técnico Marcelo Vilar para Juazeiro do Norte e esteve à frente desses primeiros trabalhos, né? A gente sabe que o técnico Marcelo Vilar, quando não está trabalhando com bola, ele não é o principal comandante naquele momento. E sim, o Júlio César, que vai fazer um pequeno resumo das atividades que foram desenvolvidas nesta semana. Boa noite. Então, essa primeira semana de treinamento aqui no Icasa, nós iniciamos com a bateria de testes antropométricos da composição corporal e também os testes físicos para podermos planejar melhor como seria o programa de treinamento físico e tático-técnico para os nossos atletas, né? Então, a partir da terça, quarta-feira, nós iniciamos já os trabalhos tático-técnicos integrados aos trabalhos físicos, que foi composto aí, né, pelos trabalhos de força, né? A gente começou a integrar aí o trabalho tático-técnico com os trabalhos de força e também velocidade aí para os nossos atletas. Júlio, de uma forma geral, como é que você avalia a condição física do elenco do Icasa neste primeiro momento? Então, o elenco apresenta boas condições físicas, né? Nós temos atletas experientes aí, atletas fortes, atletas com muita velocidade. Então, essa é a característica principal, né, do nosso grupo aí de atletas nessa pré-temporada. E agora é só ajustar, né, pequenos detalhes para que os atletas consigam chegar da melhor forma aí na competição. Com a tua experiência, esse período de um mês é suficiente para a equipe se preparar para uma competição tão intensa como é essa Série B? Sim, a gente está tentando programar da melhor forma para os nossos atletas. Nós temos todos os resultados aí dos testes e agora estamos fazendo toda a programação para que os atletas cheguem bem aí no começo da competição. Ô Júlio, para os próximos dias, qual deve ser o cronograma? Então, na próxima semana, a gente já começa a intensificar os nossos trabalhos, porque essa semana praticamente foi a semana de adaptação, né, dos nossos atletas, eles voltarem, né, à realidade das sessões de treinamento físico e tático-técnico. E aí, a partir da próxima semana, a gente começa a incrementar, né, dentro dos nossos microciclos, as cargas de treinamento para os atletas e fazendo isso de forma progressiva para que eles consigam chegar bem aí no início da temporada. Muito bem, ouvimos o Júlio César, repito, ele é fisiologista do Icasa, esteve à frente desses primeiros trabalhos da pré-temporada. Como eu vinha destacando, Marco, durante a semana, o Icasa ainda não fez trabalhos técnico-táticos, né? O Marcelo Vilar ainda não comandou nenhum tipo de trabalho como esse, né? Assim, usando toda a extensão do gramado lá do CT Praxedão. Ainda não, os trabalhos são bem iniciais ainda, testes físicos, e o Júlio César explicou bem aí, fez um resumo do que foi essa semana. Mas a gente aproveita também, claro, para trazer mais um jogador para que o torcedor do Icasa possa se familiarizar, possa conhecer. E é, Marco, o atacante mais experiente do Verdão. Ele tem 35 anos, viu? Tá boa essa idade para um atacante? Tá bom, tá bom. Tá bom, né? Se não for aquele atacante o Bess tem 35, né? Se não for aquele atacante que joga muito pelos lados, que tem que correr muito, aí pode sentir a questão física. Mas se for aquele mais centralizado, olha que a experiência até pode ajudar muito, viu, Aloysio? Pois é, eu tô falando do André Tavares, Marco. Ele foi o artilheiro da 2ª divisão do campeonato amazonense, vestindo a camisa do Parintins. Ele fez 14 gols em 9 jogos. Que média excelente, hein? Ele vice-campeão lá, inclusive, amazonense, conquistou acesso pela equipe do Parintins, mas aqui no Ceará ele passou pelo Floresta em 2019 e também tem passagens aí pelo Altos do Piauí, uma passagem pelo futebol português. Ele também conversa com a nossa reportagem destacando como é que foi para que ele viesse vestir a camisa do Icasa, já que nunca trabalhou com o técnico Marcelo Vilar. Primeiramente, boa noite. Nosso contato foi através do intermediário. Nunca cheguei a trabalhar com o professor, mas a gente já jogou contra. Ele já conhecia o meu trabalho também. Eu acho que isso se tornou mais fácil para a gente estar junto hoje. Tua última competição foi o Amazonense, né, da 2ª divisão, onde você foi o artilheiro lá do Parintins. Conta pra gente um pouco dessa tua experiência. Uma experiência muito grande, né? Porque eu sou de Manaus e de lá eu saí em 2008, quando eu vim para a América de Natal, e depois a minha carreira foi toda fora.
E voltando lá para o meu estado, perto da família, voltei em 2021 pelo Manauara, a gente teve o acesso, foi campeão. E no ano seguinte, em 2022, aconteceu o mesmo feito, mas só que a gente não foi campeão. E dessa vez agora eu fui o artilheiro da competição. Tavares, fala um pouquinho pra gente também como é que foi pra você essa primeira semana de trabalhos aqui em Juazeiro do Norte. Tá sendo muito bom, né? O clima, eu não posso nem falar assim, porque eu sou de Manaus é muito quente, mas toda a minha carreira foi no estado de São Paulo, né? E a gente sabe como é o clima do sul, né? Mas a gente está se adaptando aos poucos, a preparação está sendo muito boa e eu creio que vai dar bons frutos. Essa expectativa para a Série B e para vestir a camisa do Icasa? A expectativa é grande, né? De todos, né? Todo mundo está ansioso, até mesmo que os comentários é muito grande, a torcida é uma torcida grande que apoia, eu já conheço também, que eu trabalhei no Floresta em 2019 e sei como é que é o Icasa. E a expectativa está grande para a gente fazer uma grande competição. Muito bem, este é o André Tavares, ou simplesmente Tavares, Marco, como ele gosta de ser chamado e como ele é conhecido no meio do futebol. Tá aí, boa sorte pro Tavares, tomara que ele possa fazer muitos gols, vem de uma média altíssima, né? Não vá querer o torcedor, todo time que o Tavares jogue, faça 14 gols em 9 jogos, porque se assim fosse, ele estaria na seleção brasileira. Mas realmente foi uma performance muito boa lá no Amazonense. Tomara que no Cearense ele possa também aí fazer muitos gols. Jogador experiente, sabe o caminho do gol, né? Não é aquele jogador que treme ali na hora da conclusão e certamente tem tudo para fazer muitos gols com a camisa do Icasa. Aliás, um time praticamente todo novo, com muitas novidades, muitas caras que nunca passaram por aqui no futebol cearense. Tomara que dê certo, a gente está levando a maior fé nesse trabalho, Luiz, porque o Icasa tem demonstrado um planejamento, uma organização muito grande. Claro que o que está sendo feito não é coisa do outro mundo, é o que deve ser feito sempre. Sim. Só que antes não era assim, a coisa era meio atropelada, meio a toque de caixa, e agora não, a gente vê um planejamento sendo colocado em prática. Parabéns ao Icasa pelo início do trabalho. É isso, Marco. Esperamos que continue nesse ritmo para que no dia 5 de fevereiro a equipe possa fazer frente ao Crato já na primeira rodada da competição. E olha, pelo que a gente já conseguiu apurar, Marco, o Icasa já conseguiu marcar 2 amistosos. Opa. Mas ainda não revelou quem serão os adversários. Mas as datas já estão definidas. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais para o torcedor sobre esse assunto. Valeu, Aloysio. Quantos gols marcou o rapaz aí? 14 gols em 9 jogos. Só. Ele fez 3 hat-tricks, viu, JF? Em 3 jogos. Aconteceram 3 jogos por lá, Marco, que ele fez 3 e 3. 9 gols em 3 jogos. Pois é, rapaz. Tomara que ele todo traga respeito um pouquinho, que merece, né? O Tavares é um profissional de futebol. Marcar gol, 14 gols no Campeonato Amazonense é uma coisa. Marcar gols no Campeonato Cearense é outra. Mas você queria que ele fizesse gols aonde? No Campeonato da Europa, se ele joga aqui? Eu tô me referindo ao nível de dificuldade. Já tá colocando dificuldade, meu filho. Não, eu quero ver. Quero ver balançando a rede aqui. Rapaz, não bote gosto ruim no jogador, não. Jamais. João Filho, gol é gol em todo canto. Gol é gol em todo canto. Maravilha. Mas não, eu não comparo Amazonense com o campeonato daqui. Não comparo. O nível é bem mais alto. Eu vou tomar um copo d'água, vou me acalmar, porque ano novo, não tô afim de discutir com o João Filho. Paz, né? Não bote gosto ruim no rapaz. Boto não, porque ele dobre. Deixa pelo menos ele jogar pra você ver se é bom jogador ou não. Faça 28 agora. Que ele dobre a quantidade de gols. Olha, deixa eu mandar um abraço aqui no finalzinho, antes que eu esqueça, pro Maninho Feitosa, o homem das rapaduras, torcedor do Icasa, mora lá no Crato, né? Já ia dizer no estádio Mirandão, né? No bairro Mirandão. E a gente mandar aqui um abraço pra ele. E um abraço pro Choroca, também lá em Crato, grande ouvinte aqui do nosso timaço da Vale. A gente não pode esquecer de Tico Defunto também, que é do Crato, né? Um abraço pra ele, obrigado. E Cício Moco? Cício Moco é aqui de Juazeiro, lá do Mercado Central. Cício Moco, um abraço. Como é que ele tá ouvindo, se ele é moco? É só apelido, mas escuta. Tá certo. Tá mas bom. Diz que é moco mesmo, mas escuta aí parcialmente. Uma largadinha, assim. Mas escuta. Alô, Cício, um abraço. Quer dizer que ele tá ouvindo seus abusos. Bom, eu já soltei a hora. 18h25, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos.
a sua concessionária Chevrolet na região do Cariri. Estamos ao vivo no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM. Ele chega pulou de alegria. 99 oficial, oferecimento de quem? Pizzaria e hamburgueria do Val. Hoje é sexta-feira, rapaz. Combinação perfeita. Você é doido, mas sexta-feira comer aquela com pizza a pizza gostosa. daquela. E tem uma pizza lá do meu tamanho, que, pizza gostosa, dos mais diversos sabores, tamanhos. Mas você peça a família Extra GG, né? Extra GG, que é a minha preferida. São tem a G, aí tem a GG. E tem a Extra GG. Nossa Senhora. São 16 pedaços. Ó, infeliz. Olha, tá vendo? Põe fácil como infeliz aqui. Só peça da Extra GG. 988429514. Pizzaria e hamburgueria Val. Diga o número, J Food. 988429514. O produtor me abandonou, mas disse que semana que vem a gente conversa. Tá certo. Isaac tá ali ouvindo, lá em Portugal, viu? Um abraço pra Isaac. Muito boa demais. Agora deixa eu falar do Joá da Sorte Cap. Domingo tem. E você pode comprar o seu título até amanhã. Já pensou começar o ano ganhando uma HB20 0 km? Então não perca tempo, é sensacional. Do primeiro ao segundo prêmio tem R$3.000, no terceiro vai subindo para R$3.000. No Giro da Sorte, 40 ganhadores de R$500. Tudo isso com dupla chance. E quando você compra o Joá da Sorte, você está ajudando as ações da Casa da Esperança São Pio, que trata idosos aqui no Cariri. Então compre já o seu Joá da Sorte. É daqui, é do Cariri. Bom, deixe-me falar também do Colégio Compasso 2023, já chegou, então faça a matrícula do seu filho no Colégio Compasso. Nossa, uma equipe maravilhosa, equipe pedagógica pronta para receber o seu filho, a sua filha, é no Colégio Compasso, na rua Odilon Gomes 474, no bairro Tiradentes. Mais informações 35710531. Colégio Compasso, traçando o melhor futuro para o seu filho. O repórter do Guarani chegou todo produzido hoje aí. Todo. É sexta-feira, todo rapaz. No ninho, rapaz. Tem pressão. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira, sextou. Você tá por fora. Bom, abraço pro amigo Aldísio lá no Novo Crato, também o Grande Pelado. Agora, se você tá cansado de pagar contas absurdas de energia, a Gênesis Solar tem a solução. Faça seu orçamento sem compromisso, condições especiais para você adquirir seu sistema de geração de energia solar. E aí você vai aproveitar as promoções, as melhores condições para você pagar uma conta de energia bem mais baixa do que você paga hoje, porque exatamente você está gerando a sua própria energia. Fale com o meu amigo Luciano Carvalho, ele vai passar todas as informações. E olha, gente, aqui eu conheço cidadão credenciado, competente, sabe o que está fazendo, com uma empresa muito séria, que é a Gênesis Solar. Ligue para o Luciano Carvalho, 981 23 79 56, ou vá lá no Cariri Shopping. No estacionamento você encontra a loja da Gênesis Solar. Bom, para você que é vendedor de joias ou quer iniciar o seu próprio negócio, procure a Dourados. Minha gente, folheados com garantia, melhor preço do mercado. Porém, se você já é fabricante e quer banhar a sua mercadoria com segurança, venha conhecer a mais moderna linha para folheados do Brasil. Dourados Joias, transformando o seu sonho em realidade. A Dourados fica localizada na rua Ivani Feitosa, número 9, com os telefones 35666119, WhatsApp da Dourados 999933031. Conosco também aqui no Timaço da Vale FM, a Grage Veículos, onde você compra, venda, troca o seu carro seminovo, multimarcas. Lá tem Corolla, tem Sandero, tem Fiat Uno, tem Gol, tem Fiat Toro, rapaz, lá tem Saveiro, tem Estrada, é o que você precisa. Carros para você aí com toda a revisão, garantia, a melhor negociação, financiamento para você. Se você for trocar o carro, a melhor avaliação do seu carro usado também é na Grage Veículos. Avenida Padre Cícero, 1215, em frente ao Teatro Marquise Branca. E tem o Instagram, @Grage Veículos, para você conferir os modelos. Informações 99208-8592. Grage Veículos,
onde a satisfação do cliente é a nossa meta. Bom, atenção você de Crato, a nova loja Glam Moda tem tudo em bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares, assim como também tem os melhores preços do comércio, carteiras masculinas, bolsas escolares, melhores preços para você do comércio cratense, é isto mesmo, para você comprar e presentear alguém com bom gosto. A nova sensação do nosso comércio fica na Mandacaru Center, na rua Miguel Libra Verde, número 494, no centro da cidade do Crato, onde você será muito bem recebido. Então visite Glam Moda e sinta-se em casa. Ô JF, você conhece o nosso amigo Newton Sati? Newton Sati é gente boa demais. É, rapaz. Grande Newton. Mas ele perdeu a placa da moto, tá procurando. Não diga isso não, rapaz. Uma placa dessas novas, né? Chama placa Mercosul, né? Que é branquinha com azul. E a placa de uma moto Honda. A placa é SBE3E26, tá bom? Repita, então, por favor. A placa é SBE3E26. É o que está inscrito na placa. Então, se você encontrou aí essa placa, né? Que essa placa caiu, foi perdida já há alguns dias pelo nosso amigo Newton Sati. Eu vou passar o telefone. Passe. Não é o JFood não, viu? Não. É o telefone normal. 999750829. Que é o contato do próprio Newton mesmo. 999750829. E aí você vai, inclusive, receber, ele tá dando uma gratificação a quem encontrou e entregar essa placa dessa moto para ele. Ou então pode entrar em contato conosco aqui, pode trazer aqui na Rádio Vale, que a gente intermedia o contato com o Newton Sati, para que você receba uma gratificação, tá bom? Vamos ajudar o rapaz aí, deixa eu repetir aqui mais uma vez, o número SBE, número não, né, que agora é misturado, letra com Letras número. E números, né? A inscrição SBE 3E26. Certo. Tá bom? A placa de uma moto que foi perdida aí, a placa, pelo nosso amigo Newton Sati. Vamos ajudar a encontrar e tem gratificação pra você, então fica atento aí. Bom, deixe-me falar também da Madeireira Beira Rio, pra você que quer economizar na hora de construir, reformar, passa lá na Beira Rio, tem tudo pra você em madeiras, ripas, caibros, linhas, madeirites, portas, forras, telhas, material elétrico, hidráulico, entrega na obra, madeiras direto do Pará, sempre com grandes ofertas pra você. É na Madeireira Beira Rio, na rodovia Juazeiro Barbalha. Tem o delivery, o WhatsApp para entrega 998401976. Você pode ligar também no número fixo 3512-5007. Agora tá precisando colocar fumê no seu carro, revestimento fumê no prédio aí, algum vidro? Entra em contato com a Só Fumê Service. Revestimento fumê para carros e prédio, cristalização de vidros, envelopamentos também, tudo isso lá na Só Fumê. Tem uma película muito especial que ela diminui o calor. Pode estar um calorão, principalmente no horário da tarde, quando você entra no carro, o calor está bem menor, né? É uma película de alta performance que tem até 10 anos de garantia lá na Só Fumê. Informações 2156 6714. A Só Fumê, do nosso amigo doutor do fumê, o Edilson, é na rua José Marrocos, 408, em Juazeiro do Norte. A gente fala também da Fox. De repente aconteceu algum problema com o seu smartphone, com o seu iPhone? Não fique preocupado não. Você pode contar com a Fox, que tem uma equipe técnica especializada, equipamentos de última geração, garantia de 3 meses das peças montadas na loja, uma linha completa em smartphones. Fox em Crato, na rua Senador Pompeu 156. Aí quem chegou? Daniel, com 2 lojas no centro aqui da cidade de Juazeiro. Tem a Fox também aberta agora lá no Cariri Shopping. Passa lá. Isso mesmo, Daniel, que é lá do sítio Manga, que tem caju. Que tem caju. Que beleza. Churrascaria Mão de Vaca. Agora aqui sim, JF. Excelente opção pro almoço, pro jantar, rapaz. Você, quando chega lá na churrascaria Mão de Vaca, tem tratamento de rei, excelente atendimento, além de uma refeição super deliciosa.
Sabor que continua irresistível e a satisfação de recebê-lo com o melhor churrasco da cidade, pratos deliciosos que conquistaram nossa região. Churrascaria Mão de Vaca, delivery 988657741 ou 99805-4212. Bom, quem tá com a gente por aqui sabe quem é? Não, sei não. Alfa Vidros Vidraçaria. Agora você falou numa coisa boa. Na fase mais sofisticada da sua obra, escolha qualidade, preço, satisfação. A Alfa Vidros tem tudo pra você em cortinas de vidros, box, espelhos, esquadrias. Ah, meu amigo, um atendimento sensacional, melhor preço da região é na Alfa Vidros Vidraçaria, que fica localizada na Plácido Aderaldo Castelo 320, com o WhatsApp, anote aí, 99812-5851. Abraço pro nosso amigo Pipa Noé, muito obrigado pela audiência. No café, no lanche ou no jantar, nada como um pão delicioso da Panebom, pão nosso produzido de maneira semi-artesanal com ingredientes da mais alta qualidade. Pão, hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, torradas, biscoitos e sequilhos. Tem também a linha integral e é produto Panebom, pão nosso, a sensacional massa para pastel tasquinha, aquela que rende muito mais e que deixa o seu pastel delicioso do jeito que o JF gosta. Bom, e a gente fala também do Hotel Amoarama, a casa do caririense na capital cearense. Vai à Fortaleza, você vai se hospedar no melhor hotel de nossa capital. Reservas pelo 0 operadora 8533048900. Hotel Amoarama. Mercadinho São Luís, tradição de bons serviços prestados à sociedade cearense. Mercadinho São Luís, no Cariri Garden Shopping, também no bairro Lagoa Seca. Me acostumei com você. A hora do timaço. Em Juazeiro são 18h37, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet, aqui na região do Cariri. E lembrando que de domingo que vem a 8 dias... Sim. Tem o início do campeonato cearense para o Guarani. Já que 2 jogos abrem a competição no sábado, dia 14, mas o nosso Leão do Mercado estreia exatamente no domingo da semana que vem contra a equipe do Ceará Sporting Clube. Será que está contratando, reforçando o elenco para o início da competição, também para a Copa do Nordeste, para a Copa do Brasil? É sempre um grande representante do futebol cearense, o Alvinegro de Porangabuçu. Mas o Guarani vai tentar fazer frente a esse grande adversário na estreia, Anderson Luiz. Por que eu falei isso? Você fez essa cara assim, como quem não tá concordando muito. Boa noite. Ele concorda com tudo que você disse em favor do Ceará, mas tá preocupando. Você é Anderson Luiz agora, é? Não, mas eu sou enxerido. Pois deixa ele responder, eu sou rapaz. enxerido. Rapaz, JF, ele passou bem de segunda até quinta, mas hoje ele tá daquele jeito. Eu sou enxerido. Anderson Luiz, boa noite. Boa noite pra você, JF. Boa noite, Marco, a todos os ouvintes do Vale Esportes. Meu rosto falou muito do que aconteceu hoje no amistoso do Guarani, diante do próprio Guarani. Eu posso até dizer assim, porque tínhamos poucos jogadores do time do Sub-20 do Campo Grande e o Guarani acabou enxertando alguns atletas que fazem parte do elenco do time para essa primeira divisão do Campeonato Cearense. Inclusive, no primeiro tempo, quando o Guarani perdeu o jogo no primeiro tempo, o gol do Campo Grande Sub-20 foi do Lailson, que é um jogador que integra o time do Então foi quase um coletivo, digamos assim, um coletivo hoje, né? Só que muito mais pegado. O time de baixo, eu posso dizer assim, teve muito mais vontade do que o time titular. O time titular deixou muito a desejar, é tanto que perdeu o primeiro tempo pelo placar de 1-0 e conseguiu a virada no segundo tempo, depois de muitas alterações. Por exemplo, o goleiro acabou saindo, o goleiro que vinha atuando no time de baixo acabou saindo, dando vaga para um garoto da categoria de base, que acabou sofrendo o gol de Wesley, meio que dava para pegar a bola, falhou na hora do gol. O segundo gol também, o gol do Alan, foi uma falha do goleiro. E o terceiro pênalti foi do Everton Perna. O terceiro gol foi do Everton Perna de pênalti. O Perna bateu 2 pênaltis, viu, João Filho? Curiosamente, perdeu um e fez outro, o atacante do rubro-negro juazeirense. Então o Guarani acabou vencendo pelo placar de 3-1 essa última movimentação. Mas não agradou. Particularmente, não a mim e a todos os torcedores que estavam lá no jogo, assistiram esse jogo do Guarani, essa última movimentação. Eu gostei do Guarani, por exemplo, do Nacional de Patos do primeiro tempo.
Assisti o primeiro tempo, a gente conseguiu assistir pela internet. Gostei bastante de um time bem postado. O time conseguiu algumas vezes atacar. Apesar da derrota, né? Mas a derrota aconteceu mais no segundo tempo, depois de muitas alterações que o Renato acabou fazendo. Agora, no jogo de hoje, demonstrou não ter tanta vontade quanto o próprio time reserva. Agora, essa vontade ela tem que estar sobrando quando for um jogo valendo 3 pontos. E na abertura de uma competição, na Arena Romeirão, que tem um gramado excelente, a torcida vai comparecer, não tenho dúvida disso, contra um time grande contra o Ceará, eu acho que não faltará vontade. Agora, pelo que eu observo também, Anderson, um problema do Guarani não é só falta de vontade, precisa ter um elenco de melhor qualidade, porque as contratações feitas até aqui não empolgam ninguém. De fato, o Guarani foi muito aquém nesse último jogo treino. De um lado, tem esse lado negativo, o time titular foi muito abaixo, porém o time reserva, João Filho, surpreendeu. Muitas peças que a gente já conhece muito bem, foram muito bem durante esse amistoso. O Lucas foi muito bem, o próprio Lailson fez o gol, dentre outros atletas do time reserva, conseguiram demonstrar um futebol a mais. Isso deve botar uma pulguinha atrás da orelha do técnico Renato Neves, que vai conversar conosco agora justamente falando sobre esse amistoso dessa tarde. Pronto, pegamos o Sub-20 do Campo Grande, né? Sub-20 entre aspas, né? Entre aspas, pronto, a gente cedeu bastante jogadores para eles ali, já para poder fazer um treino forte, né? Era o que a gente queria, fazer um treino forte. E aí entramos no primeiro tempo, quando você conhece os amigos, é aquela coisa, né? Entramos no primeiro tempo muito aquém daquilo que precisava ser para uma partida amistosa. E aí eu tive que dar um puxão de orelha no intervalo, né? Os caras viraram 1-0 para poder fazer um resultado agora no final do segundo tempo, a gente poder virar isso aí para 3-1, né? Um normal pra gente que seria, né? Pelo jogo que o senhor viu hoje, não te preocupa o time titular e outra, dá uma boa dor de cabeça ver o time reserva jogar o que jogou contra o titular? Sim, na verdade assim, é o que todo treinador quer, pô. Não falta oportunidade para ninguém aqui, né? Eu analiso muito isso, então assim, dou parabéns aos meninos que mediram forças, né, de igual para igual com a gente, mas não tem muita dúvida na minha cabeça não, viu? Existem algumas peças, né, que se destacam e vão ter oportunidade, pô. Sobre o ataque, professor, são 3 amistosos, o ataque acabou fazendo 3 gols nesse, mas só o Everton que marcou de pênalti. Não te preocupa esse fator ofensivo, não ter sido tão operante durante esses amistosos? Sim, mas eu tenho uma linha de raciocínio de que o que faz o gol é o meu time, né? O que faz o gol é o Guarani, então pode ser o gol de quem for, vai ser o meu ataque que vai ter feito. Um zagueiro meu subiu na área, numa jogada de escanteio, o que for, foi lá atacar, é o meu ataque que está atacando. Então fizemos 3 gols, conseguimos sair do 0, né? E isso já vai passar uma confiança maior para eles também. Esse amistoso que aconteceu hoje serve mais para você corrigir o que vai acontecer nos próximos dias até o jogo do Ceará, né, professor? A gente vai ter uma semana muito cheia, né? Vamos ter uma semana cheia, corrigir muito isso daí, bastante treinos específicos que vão acontecer durante a semana. A gente vai degrau por degrau e eu tenho certeza que vamos chegar lá no domingo, dia 15, com um time competitivo, que é o que eu quero. Eu falo muito isso para eles. Né? Vamos enfrentar o Ceará, é um dos maiores clubes, né, do Brasil e do estado, mas a gente tem que competir, a gente tem que entrar lá e competir. Provável time é Diego, Aaron, Bruno Costa, Matheus e Wesley, da Silva, Patrick, Adam, o Alan, Arthur, Thiago e o Everton Perna. Esse é o provável time, como ele mesmo afirmou, João Filho, tem poucas dúvidas para a estreia contra o time do Ceará. Você foi muito feliz na questão da pergunta da inoperância do setor ofensivo e ele tentou argumentar, mas acabou não me convencendo particularmente, porque ele disse, o meu zagueiro pode chegar lá na área, subir, vem uma bola na área, o meu zagueiro vai de cabeça, é o meu time que está atacando, mas poxa, o zagueiro não vai estar toda a vida na área querendo fazer gol, nem volante, nem lateral. O setor ofensivo é que é o responsável das criações e, consequentemente, para transformar as jogadas em gols. Foram 2 amistosos com equipes profissionais e agora uma movimentação contra o time sub-20, que é profissional também, mas dadas as proporções, os 2 amistosos foram com equipes que estão aí já formadas, já disputando campeonatos, competições desde o ano passado. Mas, sinceramente, Marco, me preocupa o Guarani. Tomara que nessa última semana de trabalhos, a rapaziada possa alinhar direitinho para começar bem o campeonato contra o Ceará, mas até aqui o elenco em si está deixando a desejar, pelo menos nos treinamentos. Tomara que quando for para valer,
a coisa aconteça. Só um detalhe, João Filho, principalmente no amistoso de hoje e no último amistoso contra o Nacional, algo que também me deixou, eu vi positivamente nesse time do Guarani, foi o setor defensivo. Eu achei bem interessante, o Renato conseguiu de fato que os jogadores do setor defensivo assimilassem a sua ideia de jogo, apesar de ter sofrido gols com as alterações, com as alterações que ele fez durante a partida contra o Nacional, me pareceu um pouco mais consistente. Agora, minha preocupação particular, eu acho que também as dos torcedores que estavam hoje lá no CT, é do meio para frente, é o setor ofensivo. Mostra bastante ser de fato inoperante. O Everton, como eu falei, fez um gol hoje de pênalti em 3 amistosos. A gente fala inoperante, mas é questão de qualidade mesmo. É a qualidade que tá faltando do meio pra frente. Talvez se o Renato cobrar mais desses atletas, eles possam render cada vez mais. Mas, por exemplo, a gente tem o Pedro Henrique, que chegou há 4 dias atrás e já fez 3 gols em coletivo, já chamou bastante a atenção. Então acho que o Renato tem que dar uma observada melhor nessa garotada que tem aí, já que o Guarani não tem tantas condições para fazer contratações, dá oportunidade para a garotada que está querendo aparecer dentro do Guarani. Algum detalhe, Marcos? Você quer acrescentar? Só dizer que falta praticamente uma semana para o Guarani estrear e não está passando essa empolgação, essa confiança para o seu torcedor. Né? E a preocupação é que o Guarani vai pegar um adversário muito forte. Porque seja qual for a circunstância que o Ceará esteja passando, é um time que levou um tombo agora no final do ano passado, foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas é um time que tem investimento, está reformulando seu elenco, contratou quase um time novo, quer dizer, tem jogadores de qualidade e indiscutivelmente ao lado do Fortaleza é favorito para essa competição. E o Guarani enfrentar logo de cara um adversário desse, sem ter ainda um nível de competitividade, né, que a gente espera, é preocupante. É aquela história, vamos para o jogo ver o que acontece. Mas o Guarani, infelizmente, não passa para a gente assim muita segurança com relação à sua qualidade técnica para participar da competição. Só mais um detalhe, a preocupação minha particularmente não é tanto também aqui para o Ceará. Um resultado que aconteceu, o Guarani conseguiu um empate ou até mesmo uma derrota, o Ceará é um gigante, pode parecer até normal. A preocupação é a sequência do campeonato. O Guarani enfrenta um gigante, que é o Ceará, que é um jogo aberto, e pega 3 jogos fora de casa. Muito difícil. Então o Guarani tem que fazer o cartilha correto para se manter na primeira divisão. Valeu, Anderson, obrigado pelas primeiras do Guarani. Antes do intervalo, JF, só dizer que o Barbalha, outro representante do nosso futebol caririense, que estreia dia 16, uma segunda-feira contra o Ferroviário no Campeonato Estadual da Série A, anunciou mais 2 contratações. Vou estragar aí os nomes. Trata-se do atacante Pimenta. Eita! Olha só! Pimenta na defesa dos outros. Vai dar o que falar. Vai dar o que falar. Ele vem do futebol maranhense, teve passagem também por clubes do interior de São Paulo, é um jovem atleta de 22 anos. Me lembrou do Pimentinha, que fez muito sucesso com a camisa do Sampaio Corrêa. É verdade. Esse Pimenta aqui, obviamente, é outro, já jogou pelo Maranhão, o Pimentinha é bem mais experiente, digamos assim. E o outro jogador é o Renatinho, que já atuou pelo próprio Barbalha, inclusive ano passado, no vice-campeonato da Série B. O Barbalha, que faz hoje amistoso contra a equipe do Iguatu, time de Série A também, do campeonato. É lá no Iguatu, lá no Morenão. 19 horas. Boa sorte aí pro Barbalha nesse compromisso. Boa sorte aí na competição, que Barbalha e Guarani possam fazer boas participações, que acima de tudo, eu fico assim pensando, sabe, Marquê? Um futebol tão tradicional como é o nosso, 2 equipes que voltam para a primeira divisão e devido à falta de investimento, à falta de recursos, entrar no campeonato e pensar em não cair. Isso é para o torcedor em si. É o principal objetivo, João Filho. Para o torcedor em si, é um sentimento de frustração. Mas você quer o quê? Caramba. Que Barbalha e Guarani seja campeão cearense? Não, é sério, Marco, João Filho? Mas que não pensem dessa maneira, que vão para campo, que a diretoria busque recursos. Mas, João Filho, é a realidade do futebol do Cariri, João Filho. Se você pegar Icasa, Guarani, Crato e Barbalha, pega um recorte de 5, 6 anos para cá, é um efeito ioiô. Sobe 2, cai 2, aí no outro ano sobe 1, cai o outro, aí vai pra terceira e volta pra segunda. Infelizmente a realidade é essa.
E diante do pouco investimento e a falta de recursos, no meu entendimento, se Guarani e Barbalha se mantiverem na primeira divisão, eu acho que eles estão cumprindo aquilo que eles têm, né, de possibilidades dentro do campeonato. Claro que se puder ser campeão, ótimo. Torço para que isso acontecer, mas sinceramente, a gente vai acreditar nisso? A gente pode até torcer, pode querer que aconteça, mas a realidade é outra completamente diferente. O que é triste demais. Faltando agora, são 18h50, a gente volta na sequência com muito mais aqui na Vale FM. Vale Esportes, com o timaço da Vale FM. Da Vale FM. Da Vale FM. Da Vale FM. Comece o ano de 2023 com o pé direito, com a super premiação do Joada Sorte Cap. Confira! No quarto sorteio tem um novo HB20 Sense 0km. É um HB20 Sense 0km. Um novo HB20 Sense 0km só pra você. E mais R$3.000 no primeiro e segundo sorteio. E R$4.000 no terceiro sorteio. E no Super Giro da Sorte são 40 prêmios e R$500. É muito dinheiro. E o título é dupla chance. Comprando Joada Sorte Cap, filantropia premiável e cedendo direito de resgate, você ajuda o Instituto Casa da Esperança São Pio. Compre já o seu e boa sorte. Título emitido pela Capemisa Capitalização. Joada Sorte Cap. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. A gestão municipal entrega novas viaturas para promover mais segurança pública em Juazeiro do Norte. Foram entregues 3 carros equipados para atuação em programas como Patrulha Maria da Penha, Centro Seguro e Grupamento Municipal Ambiental. Além de 3 motocicletas para compor o projeto Grupo Tático Motorizado e outras 3 para o Ronda Ostensivas de Prevenção Escolar. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Madeira pra construção, é Madeireira Beira Rio. Material de construção, é Madeireira Beira Rio. Menor preço da região, é Madeireira Beira Rio. Melhor forma de pagamento, é Madeireira Beira Rio. A entrega mais rápida da cidade, onde você constrói com muito mais facilidade. Vai construir ou vai reformar, confira os nossos preços antes de comprar. Madeireira Beira Rio tem o menor preço. Vende no atacado e no varejo. Na estrada Juazeiro do Norte a Barbalha, número 4252. Ao telefone 3512-5007. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família. Ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções, o seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. O cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais. Vale FM, Vale FM. Bom, de volta aqui na Vale FM, são 18 horas mais 54 minutos da Grande Juazeiro, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet na região do Cariri. Bom, conexão direta com Fortaleza, Fortaleza entre aspas, porque ele já tá
saindo da capital com destino a Aracaju, capital sergipana, onde domingo Ferrão, queridão, vai buscar entrar na fase de grupos da Copa do Nordeste. Não é isso, Kilmer? Um abraço, boa noite pra você. Boa noite, JF, grande Marco Valério, amigos do Timaço da Vale FM. Eu estou na terra do sol e do sal, cidade de Mossoró, rumo a Aracaju. É claro, pega o Guanabara e vem, né? Expresso Guanabara, conforto em todos os sentidos, porque o Ferroviário joga domingo, 4 da tarde, a outra decisão de Copa do Mundo. Ontem foi uma. Ferroviário empatou 1-1 no tempo normal, teve um pênalti não marcado, uma expulsão do atleta do Asa que não acabou acontecendo, uma bola que entrou que o juiz não deu e o jogo acabou indo para os pênaltis. E sobrou emoção, né? Depois de Croácia, Brasil, Itália, França e Argentina, aí tivemos Ferroviário e Asa de Arapiraca. Sobrou emoção, o Ferroviário classificou-se, já havia recebido R$156 mil e agora recebe mais 60 para jogar contra o Confiança. E a decisão vale 1.800.000 para os cofres do Peixe. Se o Ferroviário eliminar o Confiança, entrará na fase de grupos. Aí muita gente pergunta, por que o jogo é lá em Sergipe? Não tem jogo de volta? Não, não tem. O regulamento é claro. O jogo é só ida. O jogo é só ida e o jogo acontece em Aracaju porque o time do Ferroviário é pior ranqueado do que a equipe do Confiança. O Confiança é melhor ranqueado. Já estamos aqui em Mossoró, rumo à cidade de Aracaju, daqui a de Mossoró até a cidade de Aracaju, ainda cerca de 1.180 quilômetros, aproximadamente ainda 22 horas de ônibus. Bom, de ônibus não, né? Do espetacular Expresso Guanabara. Que ônibus bom, viu? Esse da Expresso Guanabara. Deixa eu passar outras notícias lá da capital. O Fortaleza acertou agora à tarde com Tomás Pochettino. É mais um argentino com a camisa do Fortaleza. Jogador que trabalhou com Juan Pablo Voivoda no Talleres, da Argentina, e trabalhou com ele no Defensa e Justiça, de onde ele está vindo. O Pochettino é mais um, é meio atacante, que vai vestir a camisa do Fortaleza. O Jean Carlos, contratado junto ao Náutico pelo Ceará, vai vestir a camisa 10, até porque o clube, o Vozão, divulgou no dia de hoje a numeração fixa dos atletas para a temporada 23. Janderson, fala em fazer muitos gols, e precisa, viu? Porque no Grêmio, de onde ele está vindo, foi uma seca. Só fez um, e um não dá para fazer suco não. Só fez um gol com a camisa do Grêmio no Brasileirão Série B, jogador que foi apresentado oficialmente na sala de imprensa em Porangabuçu. E a Federação Paulista de Futebol negou hoje que o jogo Ceará contra a equipe do Rio Claro seria adiada pela Copinha. O torcedor entendendo o caso, ontem os jogadores do Ceará e alguns jogadores do Rio Claro e outros jogadores do Madureira, que estão concentrados na Copinha, acabaram comendo o que não devia e alguns jogadores ficaram com a infecção, adquiriram a infecção intestinal e vários tiveram que ser socorridos em hospitais da cidade tomando soro. Comeram porcaria, né? Se tivessem ido até o Baleia Burger, teriam passado bem. Aí comeram porcaria, passaram mal, e aí a Copinha, o pessoal da Copinha, os organizadores afirmaram que o jogo vai acontecer com ou sem dor de barriga. Marco Valério, são estas as informações, meu querido João Filho, aqui da capital moçoroense, capital porque eu falo porque é a maior cidade do RN, depois da capital natal. Ao vivo, Mossoró, terra do sal e do sol, onde Lampião não conseguiu invadir, onde Jararaca foi assassinado. Foi Kilmer de Campos para o Timaço da Vale FM. Sabe tudo esse Kilmer de Campos, por isso que eu tenho orgulho de trabalhar com ele, viu? Parente de Lampião. E andando de Guanabara, aí aquele mata-pau, JF. Ora não. Quando o motorista se cansa, você pensa que quem vai dirigindo o restante da viagem? Los Pets. Kilmer de Campos. Ah, é o Kilmer? É. Eu pensei que era Los Pets. Quando o motorista quer esticar as pernas, Kilmer, chega pra cá. Agora, eu posso dizer com toda certeza, viu, Kilmer? Los Peds está em solo norte rio-grandense. Agora em solo potiguar. Los Peds está por aí. Leva 1 quilo de sal para Aracaju, viu? Eu acho que Los Peds
não está aqui, não sei, mas eu vou checar. Tá. Los Pets está no Rio Grande do Norte. Manda uma mensagem para ele, diga, em qual estado você está hoje? Eu tô no RN. Pois é. Olha a onda. Valeu, Super Kilmer. Um abraço. Valeu, Kim, um abraço. Boa sorte aí. Tenho certeza absoluta que Los Peds hoje está no Rio Grande do Norte. Aqui, Timaço da Vale FM também, em nome do Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando grandes profissionais, JF. Eu falo também de Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Bateu aquela fome agora? Você vai fazer o seu pedido. Vamos abrir o J Food. 8838-0548, 988380548. Rapaz, aquele Baleia Burger de ontem tava gostoso. Era bom, viu? Aliás, não tem um só dia que o Baleia não seja gostoso. É porque eu comi ontem. Todos os dias são de ontem. Uma delícia Baleia Burger. Aquele suco de goiaba, meu Deus do céu. Não. O meu tinha gosto de suco de cajá. Não era, Anderson? Era cajá? A gente foi no amarelinho de cajá, eu e o Anderson. Pela cor, você e o boi maracujá. tomaram de goiaba. Molho de cajá. Rapaz, você tá com moral com o Baleia, né? Porque ele só manda de maracujá, mas pra você ele mandou cajá. Pronto, mandou. Pergunta certo. Anderson. 988380548, Baleia Burger, maracujá e goiaba. Cajá pra mim é novidade. Conosco também Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil. Meu amigo Josemi da Ares Motos vai pro jogo dia 15, mas pra torcer pelo Ceará. Ele que é de Fortaleza, trabalha aqui já há bastante tempo e tem grande paixão pelo Ceará? Alvinegro de Porangabuçu. Esse aqui ele torcia Ferroviário. Não, torce Ceará, ele e meu amigo André Jucá. Que trabalha na Terra Santa também. Um abraço pro André, grande torcedor do Ceará Sporting Clube. Muitas caras novas, jogadores estrangeiros que estarão na Arena Romeirão dia 15 e até o treinador do Ceará também, que é um paraguaio, Gustavo Morig. O goleiro também é paraguaio. Isso, né? O goleiro Aguilar, que o Ceará contratou junto ao futebol do Paraguai. Muitas caras novas, jogadores que jogam muito Série B, Série A, estarão na Arena Romeirão dia 15. É uma atração, né? Dia 15, e claro que o torcedor do Guarani compareça, né? Leve suas faixas, vá com a camisa do Guarani, inclusive a nova camisa do Guarani que está sendo lançada. A gente fala já mais do Leão do Mercado, porque a gente abre espaço novamente para o Verdão do Cariri. Antes, mandando um abraço aqui para o nosso amigo Feijó, mandou a mensagem pra gente, tá ligado? Feijó. Grande Feijó, Alfredo Benício, Marujo, Newton Sati, Isaac Newton da Betolândia, muito diretamente bem. de Portugal. E meu amigo João, né? Meu padrinho de casamento, casado com Dona Iranete. O João também é torcedor do Guarani. Sim. Olha como ele tem bom gosto, viu, João Filho? Sim. Ele torce pelo Guarani e pelo Corinthians. Tem ou não tem bom gosto, Muito Aloysio? bom gosto. Aí. Muito bom gosto em torcer pelo Guarani de Juazeiro. Aloysio Vilar tá chegando com as últimas do E Casa aqui no programa. Fala, Vilar. Só aproveitar aqui, Marco, você mandou ali um alô pro Alfredo Benício e hoje é aniversário do filho dele. Ô, coisa boa, Eric rapaz. Clapton, olha aí. Rapaz, não acredito não. Isso o Eu filho pensei dele. só que era Claudinho Macedo, ou Macedinho, que tinha um filho chamado John Kennedy. Aí, mas Clapton. tem o Eric Clapton, rapaz. Brinque. É filho Parabéns do Alfredo. pra ele, É né? filho do Alfredo, é? Que massa, rapaz. Tá aí. Deus abençoe. Se bem que o nosso amigo Francisco Biá, que é radialista, Grande Biá. ele tem um filho chamado Brian. Mas não é Adams, não. Não, Brian tem um outro nomezinho assim que eu esqueci. Ah, tá. Mas é Brian Rogers. Brian Rogers. Tá por Brian criativo, né? Rogers. E o nosso querido saudoso Antônio Félix tem um filho chamado Lineker. Lá em Barbária em também. homenagem ao ex-jogador inglês, da Inglaterra, exatamente. Gary Lineker, né? Bem bacana, né? Dou por vista essa criança pra ser alfabetizada, viu? Aprender a escrever o nome. Eita. Você deu uma de JF agora, viu? Por quê? É melhor você falar do Icaro. Vamos lá então falar do Verdão do Cariri, porque a equipe já fechou 2 amistosos para pré-temporada, dias 21 e 28 de janeiro, porém as equipes ainda não foram divulgadas. O que a gente sabe é que são equipes amadoras, já que as profissionais
principalmente aquelas que disputam a primeira divisão, já estarão em campo, né? Já estarão oficialmente disputando a primeira divisão do Campeonato Cearense, e outras equipes de outros estados também já estarão em atividade, o que dificultou a equipe do Icasa de conseguir aí amistosos com equipes profissionais. Mas enfim, dia 21 e dia 28, o torcedor pode esperar movimentações do Icasa na pré-temporada. Pra gente finalizar, durante esse final de semana, o Icasa deveria anunciar o nome do seu último contratado, que seria um zagueiro. A gente até destacou isso aqui durante a semana. Mas ele não vem mais, viu, JF? E o que foi Infelizmente, que aconteceu? Problemas particulares, foi o que alegou o André Santos, zagueiro de 33 anos, que estava no Gonçalense, lá no Rio de Janeiro. Não vem mais pro Verdão, já estava tudo acertado, chegaria no fim de semana, começaria os trabalhos na segunda-feira, lá no CT Praxedão. Mas ele não vai mais vir pro Icasa alegando esses problemas particulares. Enfim, agora o Icasa vai ter que ir em busca de uma outra alternativa. Nesse momento é bem complicado, porque a maioria já está empregada, né? Mas enfim, vamos aguardar para saber qual vai ser a alternativa buscada pelo Fabiano Rodrigues para esse atleta, né? O zagueiro André Santos, que não vai vir mais pro Verdão, viu, Marco? Tá certo então, boa sorte aí para o André no segmento da sua carreira. Tentar uma nova contratação para repor no elenco, né? Que pena que não foi possível o seu acerto, a sua vinda para Juazeiro para defender o Icasa. Só voltando à questão dos nomes, né? A filha do nosso amigo Pelado lá do Crato, eu acho que você deve conhecer, JF, é do seu tempo. O nome dela é Vitória Beckham. Vitória Beckham, que a Vitória é esposa do ex-jogador David Beckham. E ela era cantora da Spice Girls. Fez muito sucesso com as britânicas Spice Girls, muito sucesso nos anos 90, até o finalzinho dos anos 90 e início dos anos 2000. E hoje, não pelo nome, mas pelo aniversário. E não Vitória, e sim Victoria Beckham. Né? Tá bom. Mandar os parabéns. Oi. Esse João Filho é um... Eu tô dizendo que o nome da filha do Pelado é Vitória. Sim. Se a outra é Victória, aí é outra história. É verdade. E quem tá aniversariando hoje é a fisioterapeuta Jaciara Leite. Filha do nosso querido Jucimar Leite. Irmão do Matheus Ferreira, o Ferreiraço. Parabéns a Jaciara. Parabéns, felicidades. Jaciara. Que Deus assim lhe conserve com muita saúde. A mãe do Murilo, paz. Murilinho. A mãe do Murilo. Felicidades à querida Jaciara, que Deus a proteja. Com toda certeza. A Luiz Vilar, um abraço pra você, viu? Bom fim de semana. Até segunda, né, Luiz? Até segunda-feira. Volta a se encontrar. Anderson Luiz ainda vai falar? Vai sim, porque ele tem notícia do Guarani. Uma abelhinha tá me dizendo Zé aqui... Luiz nunca pensou em, antes de nascer, ser um outro nome que não fosse Anderson, não? Mas já é nome de artista, já Anderson, é nome de artista, rapaz. Tu é doido, homem. Tu é doido, teve tanto nome que eu já soube. É? Teve. Ronaldo Costa ficou irresponsável por escolher um nome na época. Eu pensei que o padrinho tinha sido escolhido pra colocar o nome. Não, eu dei carta branca pra Deu carta meu branca, compadre né? J. Luiz. Tinha um nome de jogador de basquete. Aí a sorte foi uma fã de pai do programa na época que deu o nome Anderson e ficou Anderson, porque tinha cada nome que, pelo amor de Deus. Meu pai pensava em colocar o nome de Silvia, minha irmã, ele assistia muito os Flintstones. Ele tava na dúvida. Vilma! Ele tava na dúvida Era de Vilma? Ele tava na dúvida de Vilma ou Beth. Beth. Aí dona Sueli caiu em cima. Não, vai Silvia. Aí Silvia mesmo. Eu vou arranjar um nome bom pra você, João Filho, viu? Eu vou pensar um nome bom pra você. Pensa direitinho. Vamos mudar seu nome. Faça isso não. JF. Não, eu gosto de JF, é um nome bom. Bora falar do Guarani que tem mais futuro, rapaz? Bora! Anderson. Na próxima segunda-feira, Bota esse Guarani pra contratar jogador bom, Anderson. Eu acho que a partir de hoje o Rominho vai pro mercado atrás de atletas. Suarez. Bota esse negócio pra funcionar, Suarez. Porque na próxima semana tem a estreia contra o Ceará e no final de semana já devem chegar os ingressos a Juazeiro do Norte. Ainda não foi divulgado os valores que irão ser vendidos ao torcedor rubro-negro. O valor, primeiro lote, vai ser um valor promocional para os torcedores do Guarani, para que durante a semana os torcedores do Leão do Mercado já adquiram os seus ingressos para o jogo do Essa questão, domingo. Assim, muito devido à contenção de despesa, acho que só deve abrir um lado do estádio, ou os dois lados vão ficar disponíveis. Todos esses detalhes vão ser estudados ainda. Houve uma reunião com a Federação Cearense de Futebol, precisa ter uma reunião também com o pessoal da Arena para definir
esse detalhe, mas como tem torcida adversária, João Filho, não dá para abrir só um lado. Não dá para abrir só um lado. Com certeza teremos torcedores do Ceará. Então toda essa questão logística está sendo montada, os ingressos já vão chegar nesse final de semana e aí sim a gente vai saber a quantidade e também o valor. Primeiro lote, um preço promocional para o torcedor rubro-negro. O Guarani também deve fazer algumas promoções para o torcedor e ao estádio Romeirão. Muito bem. Domingo. Passando esse no outro, no caso. Né? Domingo que vem agora, 8 dias, o Guarani vai fazer a sua estreia. 16? 15 horas. Não, 15 horas. 17 horas. 17 horas. A bola vai rolar às 5 da tarde. A data é dia 15 às 17 horas. Lá na Arena Romeirão. O Guarani faz o seu segundo jogo, se eu não me engano. É o segundo jogo. Pegou a temperatura melhor para a prática do futebol, né? Porque a gente mora numa cidade que é quente. Hoje, por exemplo, fez um calor terrível. E 17 horas é um horário bom, né? O sol já tem ali, tá se despedindo. Dá tempo para almoçar direitinho, tirar um cochilo, descansar um pouquinho. Tirar a ressaca do sábado. Exata. Aí, ó. Tá vendo aí? Se fosse JF. Se fosse João Filho, é porque era um... Vamos embora. É porque ele é do mainstream. Por isso que ele vive aí no... É por isso que ele pegou o apelido de Madruguinha. Mas trabalhando, rapaz. Trabalhando. E hoje, eu acho que hoje tem, viu, JF? Tem. Hoje tem. Ele recebeu um comunicado ali, os olhos chegam a brilhar. JF, o Floresta ganhou ontem, rapaz. Ganhou do 15 de Jaú, né? Na série. 2-1. Aliás, na copinha, né? E quem tá lá comandando o Floresta é o Raimundo Wagner. Raimundinho. Funcionário fixo do clube. Tomara que consiga a classificação para a próxima fase. Ainda tem mais um jogo a cumprir nessa primeira fase da Copa São Paulo. Tá no grupo onde tem o Flamengo, que é um dos favoritos ao título. Teve aí a competência de conseguir um empate contra o Flamengo. Teve a competência, a qualidade de segurar o Flamengo e conseguir um empate. Ganhou ontem do 15 de Jaú por 2-1. Não tenho aqui o próximo compromisso, mas tomara que possa vencer, ou dependendo aí dos resultados do grupo, empatar e seguir adiante na copinha, né? Ô João Filho, o Campeonato Pernambucano começa nesse fim de semana. Sim. E o Campeonato Paraibano também. 2 campeonatos aqui bem próximos, vários jogadores que atuam, né? E técnicos que já trabalharam no futebol cearense estão nesses torneios aí. E eles vão aí participar já a partir desse final de semana. Você falou do Campeonato Pernambucano, um cidadão que atende pelo nome de Yuri Romão. Você conhece, Marco? Yuri Romão? Sim. Assim de Yuri nome, não. Yuri Romão é presidente do Sport Recife. Ele deu uma declaração hoje que diz que projeta a retomada do Sport Recife, que está na segunda divisão do futebol brasileiro. Ele diz que a meta é ultrapassar Bahia e Fortaleza, que estão na primeira divisão. E ele ainda colocou um temperinho a mais, deu uma alfinetada no Fortaleza. Não pode estar atrás de um Fortaleza. Palavras do presidente do Esporte Clube do Recife, o senhor Yuri Romão. Segundo ele, abre aspas, o esporte tem muito mais torcida e muito mais patrimônio. Tá certo. Se ele tá dizendo, ele que sustente o que diga, né? Resta ele ter a competência necessária de levar o esporte ao seu devido lugar. Como a diretoria do Fortaleza teve de colocar o Fortaleza no lugar onde está. Hoje é o principal time do Nordeste no momento, né? Exatamente. É aquilo que eu falo. Um time de futebol, ele é o reflexo da sua diretoria. Agora, quando os clubes têm muitos desmandos, inclusive aconteceu isso no esporte, né? As decisões tomadas erradas em algum momento colocaram o Sport, que é um grande clube do Nordeste. Sim, e que merece ser respeitado. Seu torcedor merece passar pelo que passa. Aliás, o Sport Recife jogou hoje pela Copinha, 2-0 na Inter de Limeira. Dá um abraço pra Tony Souza, rapaz, tá escutando Grande Tony Souza, Meu rapaz. amigo Tony me informa aqui que o Floresta joga pelo empate pra classificar. Pronto aí, coisa boa. Vai enfrentar a Aparecidense. Valeu, Super Tony. E o seu Fluminense, JF, fez 6-0 no Imperatriz do Maranhão. Colou só dá alegria, rapaz. Pois é, rapaz. Pegou uma galinha morta, mas tudo bem. O Palmeiras enfrenta o América hoje à noite. O Palmeiras ganhou o primeiro jogo. Mineiro? América de São Paulo, de Rio Preto. América de Ribeirão Preto. E o Corinthians, do meu amigo Aloísio, enfrenta o Fast. É lá do Amazonas, Fast, né? Deve ser do Amazonas. Fast Clube, né? O Cabo do Icasa lá fez 14 gols, né? O Tavares. Muito bem. Você tá pegando no pé do Tavares, né, João Filho? Rapaz, o presidente do Corinthians veio a público informar que fez uma proposta para tentar contratar Cristiano Ronaldo.
Ele fez a proposta. Eu não sei como é que ia pagar. Né? Porque fazer proposta é uma coisa, Mas pagar é outra, né? Ele disse que rezou para que ele não aceitasse. Porque o cara vai ganhar R$1 bilhão lá por ano no Oriente Médio, né? Cristiano Ronaldo foi pro Al Nassr, disse que tem um castelo lá só para ele, é porra demais. Mas que o Corinthians tentou, disse o seu presidente, formulou a proposta, mas sem condições, né? O Corinthians está tentando a contratação do Felipe Coutinho, que é um jogador que está muito mal aproveitado lá na Inglaterra, né? Tá quase ficando sem mercado. Se vier pro Brasil e se tiver bem fisicamente, ele que tem tido problemas nos últimos anos com relação à questão física, acredito que seria uma grande contratação pro time do Corinthians. Vamos embora? Vamos embora porque eu volto amanhã, 7 da manhã, no Balanço Geral. E você? Eu volto às 0 hora. 0 hora. Se Deus quiser. Ah, tá certo. Fica acordado para me ouvir? Tá bom, vou ficar. 7 da manhã eu tô no Balanço Geral. Domingo pela manhã, a partir das 8 horas, tem um programa do Jucimar Leite. E a gente vai ficar participando todo final de semana com informações do futebol. Muito bem. A partir de domingo. Domingo, 11 horas, eu tô também no Joá da Sorte. Tá bom, João Filho? Um abraço pro Ricardo das Coxinhas, um abraço pro José